Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que é 5/10 de 2025, de outubro, meio-dia 53. Vamos aqui em Daniel capítulo 7. A visão dos 4 animais simbólico. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite. Eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeira foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou seu juízo e abriram seus livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras, que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto a outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eis que via nas nuvens do céu um como um filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino é o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão reino, possuirão um reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés que sobrevava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. E eu olhava, eis que esta ponta fazia guerra contra o santo e os vencia. Até que veio o ancião de dia e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas,
Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E ele será entregue na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me espantavam. E mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. É isso aí, tá vendo aí que Daniel é um profeta mesmo de Jeová. Nós aprendemos nessa tarde, neste culto completo, a visão dos 4 animais simbólicos. Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa tarde de hoje, 5/10/2025, de outubro, domingo. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses 2 canais, Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E também eu te peço, essa é minha irmã, meu irmão, minha amiga, minha amiga, eu te peço que o Senhor dá vitória e bênção para os dizimistas e os ofertantes, esses que estão sempre fazendo essa obra crescer e ajudando sempre essa obra a ir para frente. Abençoa a vida deles sempre, sempre. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.